Fala galera, belezinha? É, Na nossa monitoria de sexta-feira, a gente vai ter uma hora só para conseguir tratar, né, de todos os temas, de todas as dúvidas até agora. E como aula de tectônica de placas, eu senti que houve uma certa dúvida, principalmente em alguns conceitos, e eu acho que seria interessante, né, tratar esses conceitos, né, talvez de uma outra maneira, com uma outra apresentação. Eu não conseguiria ter tempo de fazer um resumo tanto das rochas sedimentares, como também da tectônica de placas na sexta-feira. Então, o que eu pensei? Eu montei alguns slides, eles já estavam previamente montados para a turma do ano passado, eu dei uma modificada, e aí eu pensei em passar esses slides aqui para vocês, fazer uma gravação e aí eu mando esse link para upo esse vídeo no YouTube e aí depois eu mando para vocês o link. E aí se vocês ainda tiverem dúvidas, a gente pode conversar pontualmente na monitoria, mas aí já com o conteúdo passado, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para conseguir tirar dúvidas mais pontuais. É a primeira vez que eu estou usando o programa, aquele programa OBS, né? Acho que tem uma galera aí que usa a Twitch e já deve manjar. Eu já sou um senhor, né? Então eu tô aprendendo ainda a tecnologia. Então espero que dê certo e que esteja gravando. É, Mas é isso, então eu vou passar alguns slides que eu montei para vocês. E aí depois, durante a monitoria, a gente aborda alguma parte que talvez não tenha ficado tão clara. Beleza? Então vamos à tectônica de placas. Eu montei primeiramente um slide que vai ser a base, vai ser como se fosse um menu da nossa apresentação, com um resumo de alguns aspectos, né, sobre a tectônica de placas, iniciando primordialmente com a ideia do que seria a tectônica de placas e como se estabeleceu o estudo da tectônica de placas. Deixa eu colocar o apontador aqui. Vamos. Foi. Então, ideias sobre como estudar e observações do relevo do planeta Terra, elas sempre suscitaram a curiosidade de pesquisadores. Então, isso desde a Grécia Antiga, desde Roma, a Idade Média e pelos anos seguintes, sempre não existia nem geólogos na época, né? A gente tinha a profissão dos naturalistas, né, que estudavam todos os aspectos da natureza. Eles sempre propuseram e pensaram maneiras que explicassem as feições do relevo que eles observavam nas determinadas localidades onde eles residiam. E então até aquela questão da Terra ser plana, que foi estabelecida com mais força na Idade Média, né? Mas já na Grécia Antiga já tinha uma compreensão de que a Terra era esférica, né? Então essa discussão sempre existiu. Em meados do século XIX, é, foi proposta uma teoria que ela explicava, com um certo grau de confiabilidade, algumas feições que eram observadas no planeta Terra. Então, e essa teoria foi chamada de teoria do gel sinclinal. A teoria do gel sinclinal, ela se estabelecia como uma ideia que o relevo ele era moldado a partir da acumulação de sedimentos. Então aqui a gente tinha bacias, né, áreas de acomodação com espaços, onde sedimentos eram depositados nessas áreas, e conforme esses sedimentos eram sendo depositados, essa bacia ela ia dobrando, ela ia flexurando, e as bordas elas se elevavam. Então você tinha algo que era mais ou menos plano, né, com uma leve concavidade. Aí conforme você ia depositando mais sedimentos, você ia dobrando e as bordas elas se elevavam. Então aqui você tinha essa deposição e isso fazia uma elevação das bordas. Conforme essas bordas iam se elevando, elas ficavam mais suscetíveis à alteração, ao intemperismo. Então sedimentos que eram sorguidos aqui, eles eram retirados e eram depositados tanto do lado esquerdo da bacia, como desse outro lado direito. Então, primeiramente, você tinha algo plano, que se elevava. Essa elevação favorecia uma desagregação dessas rochas, eh, que eram degradadas. Os sedimentos eles eram levados para áreas próximas. Então, essas montanhas que se erguiam, elas iam se aplainando e os sedimentos eram depositados em outras bacias. E esses sedimentos que eram depositados em outras bacias faziam esse mesmo mecanismo,
de ir pesando na bacia ao lado e dobrando as bordas, e isso você tinha um ciclo. Então, a teoria do geossinclinal ela se baseava em ciclos de elevação, intemperismo, acumulação, novamente elevação, intemperismo, aplanamento, e isso explicava a alternância entre áreas mais planas e áreas mais elevadas que era observada. Então, essa foi uma das teorias que foi proposta para explicar essa geomorfologia e como as feições de relevo se apresentavam. Ela tinha alguns pontos que fazia sentido, mas ela não explicava grande parte de observações que eram propostas, que eram ali estudadas por outros naturalistas. Então, ela teve um grau de aceitabilidade muito grande, mas ainda assim ela tinha alguns furos. Então, ela não conseguia explicar essa formação da Terra como um todo. Então, baseado nisso, alguns outros pesquisadores começaram a levantar outras possibilidades de como você conseguia explicar com maior grau de aceitação essas feições de relevo. Um desses pesquisadores era o alemão, o Alfred Wegener. É, Ao observar essas alternâncias de relevo, ele, ele propôs que as placas, ele propôs que essas massas, né, que ele ainda não chamava de placas, que essas massas continentais, elas se movimentavam, elas se derivavam. Então, daí vem o nome da teoria dele, da deriva continental, que é que os continentes derivam, que eles se movem, que eles se mexem. Então, o porquê que ele propôs essa teoria? Ele observou alguns indícios que corroboravam essa ideia de que os continentes se movimentavam e, ao se movimentarem, eles já estiveram juntos em algum determinado momento, agora estavam afastados e poderiam se juntar novamente. Então, ele tinha essa ideia de ciclo de movimentação de continentes. A ciência como um todo, ela é muito suscetível às questões políticas. Então, a época que o Wegener propôs essa teoria era ali começo do século XX, logo após a Primeira Guerra. O Wegener era alemão, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, então ela não tinha muita credibilidade em alguns assuntos geopolíticos, e isso influenciava diretamente em questões científicas. Então, por ele ser alemão, essa teoria ela não foi amplamente aceita logo de primeira, e além dessas questões geopolíticas, também tinha um grande problema na teoria do Wegener, que era o fato que ele não conseguiu propor qual era o motor dessa movimentação dos continentes. Ele propôs que os continentes se movimentavam, mas ele não deu qual era a causa da movimentação desses continentes. Então foi muito complicado dele conseguir vender essa ideia para outros pesquisadores. Então, essa ausência de um motor fez com que essa teoria fosse desacreditada por muito tempo. Então, a teoria da deriva continental, ela começou a ser aceita e aplicada em livros e universidades a partir da década de 50, que para a geologia é ontem, é recente. Então, você encontra até hoje livros que têm a teoria do geossinclinal, livros antigos, né? Dessa época, década de 30, década de 40, que explicam a geração de montanhas e determinados relevos com a teoria do geossinclinal, aquela primeira que eu expliquei para vocês. Então é algo muito recente na geologia. Né? Mas os principais indícios que o Wegener levantou para justificar que os continentes se movimentavam estão listados aqui embaixo. Então, o primeiro ponto que ele levantou para justificar isso é o desenho das linhas de costa dos continentes. Então, se a gente observar, o exemplo principal, né, seria o desenho da costa do Brasil, ele se encaixa com certo grau de aceitabilidade no desenho do continente, da costa do continente africano. Isso também a gente observa aqui a parte do Golfo do México, se enquadra aqui nessa parte do mais norte da África. Então, ou isso seria uma grande coincidência de que essas linhas de costas são muito semelhantes, ou justifica o fato de que talvez esses continentes já estivessem estado juntos em algum determinado momento passado e por algum motivo eles se afastaram. Então essa foi a primeira observação do Wegener para tentar justificar que os continentes já estiveram juntos em algum determinado momento da história evolutiva do planeta. Outro ponto que ele observou e que ele utilizou na sua teoria foi a evidência fóssil. Então ele observou que
em determinados locais, tanto do Brasil como da África e na Índia também, você tinha espécies que eram idênticas, tinham a mesma idade e eram a mesma espécie, só que elas estavam dispostas em locais muito afastados atualmente do globo. Então isso também só tem duas justificativas. Ou esses animais eles migraram por todas essas partes do globo, ou essas terras já estiveram mais próximas, o que facilitava essa migração. E qual é a grande chave? Esse animal aqui é o mesossauro, que está destacado. Ele é como se fosse um lagarto de pequeno porte, que era um lagarto ali que vivia um pouco na terra e um pouco no mar, um mini jacaré. Só que ele não tinha capacidade de nadar grandes distâncias, até pelo tamanho dele. Então, seria muito difícil que ele conseguisse estar ao mesmo tempo, a espécie existir ao mesmo tempo no Brasil, na África e na Índia. Ele não teria essa capacidade de atravessar o Atlântico nadando. Então, uma explicação é que talvez essas terras, que hoje estão afastadas, já estiveram mais próximas em um determinado tempo do passado. Assim como uma outra evidência, aqui é só uma imagem do fóssil de um mesossauro, é aqui de uma cidade do interior de São Paulo, no campo de paleontologia a gente viu, acho que é Santa Rosa do Viterbo, Santa Rita do Viterbo. Então você tem rochas onde você encontra mesmo costelas, ossos da pata, e esse aqui foi um fóssil bem bonito que a gente encontrou, está bem preservado. Então esse foi um dos animais que ajudaram a corroborar essa evidência da deriva continental. Uma outra evidência que também foi observada são evidências paleoclimáticas. Então, em determinados locais aqui do Brasil, da África, na Índia, na Austrália, você tem feições de geleiras. Então, que são essas estrias. Está muito lento meu notebook. Essas estrias que a gente encontra na rocha, elas são oriundas da onde? A geleira é um grande bloco de rocha e ele está disposto em cima de uma superfície, em cima de rochas. Conforme você tem ali um aumento de temperatura na parte do verão e tudo mais, essa geleira ela não vai se esquentar por completo, homogeneamente. Ela vai ter partes que vão se esquentar primeiro. As partes que vão se esquentar primeiro são as partes que estão em contato com a superfície, porque o solo ele vai esquentar primeiro e isso vai fazer com que a parte da geleira que esteja em contato com o solo vai esquentar mais rápido do que a parte do topo dela. O que acontece quando ela esquenta? Ela derrete. Então, você vai gerar uma camada de água nessa parte inferior da geleira. Isso vai fazer com que essa geleira se movimente. Então, ela vai começar a deslizar. Só que é uma geleira, ela é gigantesca, ela pesa bastante. Então, conforme ela vai deslizando, ela vai criando ranhuras nas rochas. Então, ela vai criando essas marcas que a gente chama de estrias. Então, ela vai criando essas estrias e, ao mesmo tempo, ela vai incorporando elementos dessa rocha que ela está passando para ela. Então, ela vai tirando pedaços mesmo dessa rocha e essa rocha vai sendo capturada ali dentro da geleira. Então, a geleira ela vai caminhando, ela vai andando e vai levando pedaços de rocha. Até uma curiosidade, né, essas rochas que são capturadas por geleiras, se em um determinado momento essa geleira ela chega no local onde ela não consegue avançar e ela derrete, e essas rochas se depositam, né, em um determinado uma localidade, esse depósito de rochas oriundos de uma geleira tem o nome de morena. Então, morenas são depósitos de sedimentos que foram retirados e depois depositados por geleiras. Então, só uma curiosidade. Então, a gente vê, né, até hoje, rochas que têm essas marcas de geleira e são marcas muito parecidas e rochas de idades semelhantes, tanto no Brasil como na África, na Índia, na Austrália e na Antártica. Então isso também dava um indício de que essas áreas estavam mais próximas e que elas passaram pelo mesmo processo de era glacial. Você tinha ali uma mesma cobertura de gelo nessas regiões ao mesmo tempo. E evidências sedimentares também foram observadas e a ideia é a mesma. Você observa sequências de rochas idênticas, tanto aqui no Brasil, como na África, como na Índia, e rochas e solos de mesma idade. Paleossolos, né, nesse caso, de mesma idade. Então também isso seria uma explicação de que esses sedimentos foram depositados em conjunto e essas áreas estavam mais próximas, estavam juntas, o que justificava ter as mesmas distribuições de camadas sedimentares.
Então, essas foram algumas das evidências utilizadas por Wegener, e a principal delas, eu até deixei em um tópico separado para vocês, acho que a câmera está aqui na frente, né, mas eu leio, é a expansão do assoalho oceânico. Então, como se estabelece essa questão da expansão do assoalho oceânico? Em limites divergentes, a gente vai ver mais para frente especificamente a questão de limites, mas aqui só para entender esse ponto, quando você tem duas placas que estão se afastando, a partir do momento que elas abrem um espaço, o magma que estava aqui embaixo, ele vai preencher esse espaço. Então ele vai gerar rocha, ele vai gerar uma nova crosta ali oceânica, se a gente estiver falando de uma separação de duas crostas oceânicas. No, nos oceanos, quando você tem um limite divergente entre duas crostas, o tipo de rocha que é gerado é uma rocha, que a gente vai ver na próxima aula, inclusive, né, das rochas magmáticas, é uma rocha que, na maioria das vezes, a rocha que é gerada é um basalto, que é uma rocha vulcânica máfica, que tem muito ferro. Essa rocha que tem muito ferro, o ferro ele é um elemento que tem uma propriedade que é denominada mudou sozinho, que é denominada de ferro magnético. Então, o ferro é um elemento ferromagnético. E o que significa ele ser ferromagnético? Um elemento ferromagnético tende a se alinhar na direção do campo magnético da Terra vigente no momento que aquela rocha está sendo cristalizada. Então, o ferro que está presente nessa rocha, conforme essa rocha ela vai preenchendo esse espaço que foi gerado, o magma ele intrude, né? Ele invade esse espaço e a rocha começa a cristalizar. Assim que ela vai cristalizando, os elementos de ferros que estão ali distribuídos, eles começam a se alinhar no sentido do campo eletromagnético da Terra. Beleza, esse é um ponto. Mas qual é o X da questão? O campo eletromagnético da Terra, ele se alterna, ele muda a sua polaridade. A gente não sabe exatamente o porquê, mas está relacionado com a questão do núcleo externo da Terra estar no estado líquido, e ele é composto basicamente por ferro e níquel. Então, esse ferro no núcleo externo, ele está em movimento, né, por estar no estado líquido, ele tem ali uma rotação. Então, esse ferro se movimentando, ele acaba gerando um dipolo no planeta Terra. Então, aqui nesse próximo slide, depois eu volto nesse, tem esse exemplo. Então, a Terra, por causa dessa movimentação do ferro no núcleo externo, ela vira um dipolo, então ela cria polos eletromagnéticos. Então você tem um polo norte e um polo sul magnético. Então a Terra ela vira um grande ímã. Ela age como se fosse um ímã de casa mesmo, um ímã de geladeira, só que numa proporção muito maior. E então isso que a gente utiliza por causa disso, né? Inclusive que a gente utiliza as bússolas, porque as bússolas elas têm essa propriedade magnética, onde ali a pontinha, né, da sua bússola vai sempre apontar para o norte magnético da Terra. E aí a gente faz alguns cálculos ali para alinhar o norte magnético com o norte geográfico, e aí a gente consegue se localizar. Então, esses elementos, essas rochas que apresentam muito ferro na sua composição, esse ferro tende a se alinhar com o campo eletromagnético da Terra. Só que de tempos em tempos, a gente não sabe exatamente de quanto em quantos anos e o que acarreta isso, a gente só sabe que acontece, o campo eletromagnético da Terra ele se alterna. Então, o campo eletromagnético, na polaridade normal, o norte magnético da Terra ele está próximo ao norte geográfico, que é ali no Polo Norte. Vai chegar um determinado momento que esse norte magnético ele anda, né, ele migra, e chega um determinado momento que ele inverte. Então ele vai para próximo do polo sul magnético e do polo sul geográfico, perdão. Então o norte magnético ele estava aqui e ele se inverte. E ele passa alguns anos aqui, próximo do polo sul geográfico, e depois de alguns anos ele volta a estar próximo do norte geográfico. Então você tem de tempos em tempos uma inversão do norte magnético da Terra. E qual é a consequência disso para as rochas? Se a gente observar aqui, nesse bloco do meio, essas rochas em branco, elas estão sendo geradas em um limite de divergência, onde crostas estão se afastando. Então, o magma ele vai preencher esse espaço e os elementos de ferro vão se alinhar com o norte magnético vigente naquele momento que ela está cristalizando. Então, beleza. Só que aí a galera percebeu que você tem no assoalho oceânico rochas
que são de idades idênticas, idades semelhantes, tanto de um lado como do outro da separação, do limite, e essas rochas apresentam a mesma polaridade. Então, nesse caso aqui, está sendo representado por essas camadas pretas, tanto do lado esquerdo como do lado direito da abertura. Só que aí eles observaram que do lado dessas rochas, você encontrava também rochas de idades semelhantes, né, entre elas, essas duas camadas brancas, mais velhas do que essa rocha preta, e que apresentavam polaridades opostas das rochas que estavam sendo geradas atualmente. E aí do lado, você encontrava rochas mais velhas do que as brancas e ainda mais velhas do que essas outras pretas, também separadas, né, cada uma de um lado do seu limite, de idades iguais e de polaridade inversa à que tinha sido gerada anteriormente e igual à atual. Então, o que isso significava? Que você tem, em um determinado momento, a geração de uma rocha nessa abertura. Essa rocha ela vai se alinhar com o campo eletromagnético da Terra vigente naquele momento. Só que com o passar do tempo, o campo vai mudar. Então, essa rocha branca aqui, essas duas, elas já estiveram juntas no meio. Só que aí, com o passar do tempo, você teve uma inversão do campo eletromagnético, então rochas mais novas foram geradas aqui do lado dela e com orientação do campo magnético oposto, porque o campo magnético da Terra alterou. Então, durante a Segunda Guerra, você teve a disseminação de submarinos, né, que utilizavam ali o Atlântico para fazer as operações, para se esconder também. E eles começaram a observar essas feições, né, subaquáticas. Você viu que tinha uma cadeia de montanha submarina. E aí eles começaram a fazer essas medições dessa questão magnética dessas rochas, dessa orientação magnética dessas rochas. E aí eles observaram que tinha um padrão de distribuição, que eram rochas que se alternavam o campo magnético, a orientação dos minerais de ferro se alternavam nessas rochas e que essa alternância acompanhava essa variação do campo eletromagnético da Terra. Então, o que isso ajudou na teoria da deriva continental? Significa que as rochas elas estão se movimentando, elas estão se afastando, então você tem ali uma divergência entre elas, então você tem uma geração e, consequentemente, uma movimentação da crosta. Então a crosta ela não é estática, ela não é fixa, como se pensava anteriormente. Então essa questão desse padrão de distribuição do assoalho oceânico foi um dos principais pontos que ajudou a corroborar essa teoria do Wegener, de que os continentes eles se moviam. Então aqui nesse próximo slide é a questão do campo eletromagnético. E o próximo slide é só uma outra visão desse mesmo exemplo. Então as rochas aqui representadas na cor branca, elas estão sendo geradas atualmente e apresentam uma orientação dos minerais seguindo o campo eletromagnético atual. E aí do lado você tem rochas mais antigas com orientação oposta. E aí do lado você tem rochas com orientação semelhante à atual e assim sucessivamente. Então você tem esse padrão que a gente chama de padrão zebrado entre a alternância de rochas com campos magnéticos com orientação do campo magnético oposto. Essas cores é só para título de ilustração, a gente vai ver na próxima aula que o basalto ele é uma rocha máfica, então é uma rocha que é formada basicamente por ferro e magnésio. E então essas rochas que são máficas, elas tendem a ter uma coloração mais escura. Então basaltos no geral eles são pretos. Então essa cor branca e preta aqui é só para ilustrar que são rochas com campos magnéticos opostos. Mas na vida real todas essas rochas são pretas, no geral uma coloração mais escura. Aqui é só para dar uma ideia. Beleza? Eu sei que essa parte é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Então se vocês tiverem dúvida a gente pode conversar sobre isso na monitoria sexta-feira, sem problemas. Mas espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, pelo menos, essa questão da expansão do assoalho oceânico associado com a alternância do campo eletromagnético da Terra. Beleza? Então, essas foram as evidências que foram propostas pelo Wegener. Isso também foi associado com a questão da idade das rochas, que assim como a gente viu nesse exemplo da questão da expansão do assoalho oceânico, foi observado que rochas que se encontram próximas aos limites divergentes, elas são mais recentes.
Então, se a gente olhar aqui na abscissa, né, no eixo X, a gente vê que cores mais próximas do vermelho são idades mais recentes, né, mais novas. Zero, aqui está em milhões de anos, né, 11 milhões de anos, 20 milhões de anos, e no azul são as rochas mais antigas, mais velhas. Então, próximo das dorsais, dos limites, né, a gente tem rochas mais novas, e conforme a gente vai se afastando tanto para a esquerda como para a direita, você vai encontrando rochas mais antigas, mais velhas. Então, isso também dá uma justificativa de que provavelmente essas rochas aqui, essas partes verdes, já estiveram unidas no centro aqui da sua separação há alguns milhões de anos atrás. Então, isso também foi uma evidência de que você tinha uma movimentação no seu assoalho oceânico. Beleza? Então, essas foram as principais evidências que foram utilizadas pelo Wegener para justificar que os continentes se movimentavam. Mas qual que era o grande problema? O que movimentava esses continentes? Ele não conseguiu estabelecer uma justificativa, uma explicação. Essa explicação, perdão, só resumindo então, que a gente tem as placas tectônicas, né, que são essas porções de terra que se movimentam em cima, né, do manto. A gente vai ver mais para frente esse detalhe. Então a gente tem 14 placas principais e algumas outras menores. E as placas em si, elas se movimentam com velocidades diferentes e a taxas diferentes. E então isso vai depender do motor da célula convectiva, né, que a gente vai ver futuramente, que está aplicada naquela placa em específico. Então elas não têm velocidades iguais, elas se movimentam a taxas diferentes entre elas. E algumas placas elas vão receber o nome do continente que reside ali dentro daquela placa, né? Então tem a placa sul-americana, aí a gente tem a placa do Pacífico, né, que é basicamente a placa que pega todo o Oceano Pacífico, a placa da Eurásia, né, que pega aí a Europa e a Ásia, e assim sucessivamente. Então aqui no próximo slide isso é só um desenho, né, dessas 14 placas principais, e sempre ressaltando nessa questão do detalhe do por que o Brasil não sofre tanto, né, com essas consequências de terremotos, vulcões e afins, por causa da localização dele, né, que é praticamente no centro da placa sul-americana, e como a gente viu na aula, né, nos limites de placa que a gente acaba tendo essas feições mais intensas, né, que são vulcanismos, os terremotos, os tsunamis, né, que são os terremotos que acontecem no meio do oceano. Então o Brasil ele está um pouco isolado desse contato, então a gente acaba se protegendo, né, vamos dizer assim. Eu acho que essa semana passada, se eu não me engano, teve um terremoto no Equador. Até onde eu vi tinham morrido 10 pessoas. Então, todos esses terremotos que a gente observa aqui na América do Sul, eles estão quase sempre associados com a Cordilheira dos Andes, porque aqui a gente tem a placa de Nazca em contato com a placa sul-americana. Então, os países que estão mais próximos desses limites, eles tendem a sofrer mais com essas consequências. O terremoto mais violento que foi registrado até hoje, ele aconteceu no Chile, acho que em 1960, se eu não me engano, e foi 9,7 na escala Richter, então foi o terremoto mais violento que a gente já registrou até hoje, e ele está associado com essa movimentação das placas, que até hoje elas estão colidindo, né? Elas estão se movimentando, então esse movimento ele é constante e ele acontece até hoje, né? Não é algo que já parou de acontecer. Então essas são as placas tectônicas, né? Mas o que dificultou e o que atrapalhou o estabelecimento dessa teoria pelo Wegener é a ausência de uma explicação do que movimentava essas placas. O Wegener não viveu para ver a sua teoria sendo aceita, que ele morreu em 1930 e essa teoria foi amplamente aceita a partir da década de 50. Mas o que mudou para essa teoria ser aceita? Conseguir encontrar qual era o motor que movimentava essas placas. Porque você precisaria de uma energia muito grande para movimentar um continente inteiro. Então ele não tinha conseguido pensar em algo. E aí depois foram observar que o que movimentava esses continentes eram células convectivas, que eles eram oriundas do manto. Então, para a gente conseguir entender isso, a gente tem que voltar para as questões de física da transmissão de calorimetria. O calor, basicamente, ele é transmitido por três maneiras. A gente pode ter
a transmissão do calor por condução. Quando você encosta em alguma coisa quente, você vai estar em contato e aí você vai esquentar a superfície que está mais fria e a superfície que é mais quente ela vai se resfriar até as duas chegarem à mesma temperatura. Então ali você vai ter uma passagem de calor por contato. Isso acontece com substâncias sólidas. Para fluidos, tanto líquidos como gasosos, a gente tem duas maneiras. A gente tem a transmissão de calor por convecção e por radiação. Na questão da convecção, ela também se aplica a tanto a água como a gases e é o que mais interessa para a gente para entender a tectônica de placas. Por quê? A convecção ela vai se estabelecer onde você vai ter uma fonte de calor em uma determinada localidade e as coisas que estão, o fluido que está próximo a essa fonte de calor, ele vai se esquentar mais rápido. Então, se a gente pensar em aqui usando esse exemplo aqui de uma caneca com água no fogo, se você colocar a caneca no fogo, a parte que está mais próxima da boca do fogão aqui, ela vai se esquentar mais rápido, porque está mais próximo. Então, essas partículas que estão embaixo aqui da sua caneca de água, elas vão aumentar a sua atividade. Então, os elementos ali eles vão se agitar e uma substância, quando ela está se agitando, ela tende a ficar menos densa, porque essas moléculas começam a se movimentar com maior velocidade e elas expandem. E como elas expandem, a tendência delas é subir, que a gente sempre ouvia, né? Tipo, o ar quente sobe. Por quê? Porque você tem uma movimentação dessas moléculas, uma agitação, e essa massa ela tende a inflar, diminuir a sua densidade e ela sobe. Então, essas partículas que estão mais próximas do fogo vão subir. Conforme elas vão subindo, elas vão chegar mais próximas da superfície da sua caneca e conforme essas partículas vão subindo, as partículas que estavam aqui em cima anteriormente, elas vão descendo, porque elas vão preencher esse espaço que foi gerado pela liberação dessas moléculas que estavam embaixo. E essas moléculas que estão subindo vão empurrando elas. E aí o que vai acontecer? Essas moléculas que estavam em cima, que eram mais frias, elas vão estar mais próximas da fonte de calor. Então elas vão começar a se agitar, a se esquentar e elas vão subir. E essas que foram para cima, elas se resfriaram. E nisso você gera um ciclo, você gera uma célula convectiva. Então é isso que acontece quando a gente esquenta água no fogo, por exemplo, ou qualquer tipo de fluido. Dentro do planeta Terra, a ideia é basicamente a mesma. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar da primeira aula do Giorgio, que ele falou da composição do planeta Terra, e ele falou para vocês que é uma porcentagem muito baixa do manto que é líquido. A grande maioria é sólido. Aí eu falei, putz, mas você falou que a convecção ela se aplica em fluidos, em gases e em líquidos. E agora você está falando que o manto é sólido. Então, como que você tem células convectivas no manto? O ponto é, como a gente está sobre uma alta pressão e uma alta temperatura dentro do planeta Terra, essas rochas aqui que estão no estado sólido, elas têm comportamento físico-químico de um fluido, por causa dessas altas pressões e temperaturas. Então, fisicamente, com relação à transmissão de calor, ela vai se comportar como se ela fosse um fluido, como se ela fosse um líquido. Então, para a transmissão de calor, ela vai sofrer o efeito de células convectivas. Por quê? Rochas que estão mais próximas do núcleo, elas vão estar mais quentes, porque quanto mais próximo do centro da Terra, maior é a temperatura. Então, rochas que estão aqui nessa parte inferior do manto, elas vão se esquentar com maior grau, com maior rapidez. E conforme elas se aquecem, elas vão fazer esse mesmo movimento que eu expliquei para vocês da caneca d'água. Elas vão subindo, subindo, e vão empurrando as rochas que estão mais próximas da crosta, na superfície, para baixo. E essas rochas que estavam mais frias vão ir para baixo, e elas vão se esquentar, e aí elas vão subir, e vão empurrar as que estavam acima. E nisso você vai gerando esse ciclo. E esse ciclo circular, ele é a nossa célula convectiva. E o que acontece? Como a gente tem no manto essa movimentação circular, a crosta ela está em cima do manto. Então a gente viu que a Terra é crosta, manto e núcleo. A crosta que está em cima do manto, ela vai começar a sofrer o impacto dessa célula convectiva. Então o que vai acontecer? Você tem essa célula convectiva
ela vai arrastando a sua placa. Então você vai deslocando a placa no sentido da movimentação da sua célula convectiva. Então, se a gente tiver aqui uma célula que está empurrando, que está nessa direção, nesse sentido horário, a placa que está em cima, ela vai se deslocar para a direita. Se você tiver do lado uma outra célula convectiva no sentido oposto, no sentido anti-horário, a placa que está acima dela vai se deslocar para a esquerda da imagem. Então essas croças, né, essas placas, elas vão se chocar, porque aqui você tem uma célula para cá e aqui você tem uma célula para lá. Então isso vai fazer com que essas placas se choquem. Então aqui nesse outro slide a gente consegue ter uma ideia melhor disso. Então a grande sacada que foi utilizada para explicar a movimentação dos continentes são essas células convectivas, que movimentavam a crosta que estava localizada em cima dessa movimentação do manto. Então isso faz com que as placas se afastem e que as placas se colidam. Então se você tiver duas células convectivas próximas, uma para um lado, outra para o outro, a crosta que está acima, ela tende a ir cada parte para um lado, até que elas rompam, e aí você gera um limite divergente. Beleza? Então, o grande motor das placas tectônicas que não conseguiu ser pensado pelo Wegener, que foi futuramente proposto, né, foi os movimentos convectivos. Eles não são os únicos que movimentam o único motor das placas, mas são os principais. Por exemplo, né, se a gente usar esse exemplo aqui dessa placa, quando você tem um choque de placas e uma placa vai para baixo, ela vai em direção ao manto, esse movimento para baixo a gente chama de subducção. Então essa placa aqui, ela está subductando, ela está indo para baixo. Aqui, no desenho no slide, a gente consegue ver essa placa aqui subductando, indo para baixo em direção ao manto. Conforme ela vai descendo, você tem ali essa placa indo para baixo, e aí você vai pesando, você vai criando um vetor para baixo. Quanto mais ela for descendo, mais para baixo ela tende a ir, porque aí você gera um peso dessa placa e ela vai se puxando para baixo. Então ela vai indo, indo. É igual você coloca alguma coisa na superfície. Pôr no celular aqui. Se você coloca um pouquinho, ela fica. Aí, conforme você vai empurrando, ele vai indo cada vez mais e a tendência é que vai chegar um determinado momento que, por gravidade mesmo, ela vai cair. Ela vai sendo puxada cada vez mais para baixo e aí ela cai. A mesma coisa acontece com a placa. Ela vai descendo, descendo, descendo e quanto mais para baixo ela tiver, mais a gravidade vai puxar ela para baixo. Então, além da célula convectiva que está empurrando ela, você ainda tem a força da gravidade que ajuda a empurrar. Então, você tem outros fatores que movimentam as placas, mas os principais causadores são os movimentos convectivos. Beleza? Então, esse é o principal motor da deriva continental. Deu uma travadinha. Aqui é um vídeo que eu separei para vocês só para ilustrar essa movimentação, né? Como funciona e um corte, né, hipotético, como foi pensado esses movimentos convectivos. Espero que dê para ver certinho. Então, essa é a ideia que eu falei para vocês. Vocês vão ter células, né, vão ter movimentos circulares que vão arrastar a crosta que vai estar acima dessa movimentação circular. Né? Então, aqui você tem uma movimentação para a esquerda e, nesse caso, você vai ter uma movimentação para a direita. Então, a ideia que é pensada para os movimentos são esses. Beleza? Então, a gente achou o motor, achou o que movimenta as placas. Então a gente fechou a ideia da deriva continental. Então, agora a gente pode partir para os tipos de placas que a gente encontra no planeta Terra. A gente tem basicamente dois tipos. Você tem as placas, que são dos dois tipos de crosta, né? Que são as placas, que são as crostas continentais e as crostas oceânicas. Quais são as diferenças? As crostas continentais, elas tendem a ser bem mais espessas, bem maiores. Elas são compostas basicamente por rochas e minerais compostos por sílica e alumínio. E elas são menos densas em comparação com as crostas oceânicas. E elas têm idades maiores.
As crostas oceânicas, elas são compostas basicamente por ferro e magnésio. Elas tendem a ser menos espessas, né, elas serem menores. E elas tendem a ter uma idade também mais nova, porque ela é gerada e destruída muito mais rápido do que uma crosta continental. E tanto que a rocha mais antiga que a gente tem, há discussões, né? Mas é considerado um gneiss, que é uma rocha metamórfica encontrada no Canadá, o Gneiss Acasta. Ele tem 3,1 bilhões de anos, se eu não me engano. Então é uma rocha de crosta continental que tem. A Terra tem 4,57 bilhões de anos, essa rocha tem 3,1 bilhões de anos. Né? Então ela teve, por grande parte do. Ela existiu por grande parte da história da Terra. Então as crostas oceânicas elas são destruídas com uma velocidade muito maior do que crostas continentais. Então essas são as principais diferenças. Então agora a gente parte para os limites de placas. Como que esses dois tipos de crosta eles se interagem? Porque essas crostas, essas placas, elas estão em contato entre elas. E esse contato entre as placas, eles podem se estabelecer de três maneiras. A gente tem limites transformantes, limites divergentes e limites convergentes. Então a gente vai ver um por um, começando pelos limites divergentes. Na geologia, e eu acho que em qualquer ciência, ou na maioria delas, a nomenclatura ela ajuda bastante a gente a pelo menos ter uma ideia inicial do que a gente está tratando. Acho que na biologia talvez até mais do que na geologia. Então, nesse caso, limites divergentes vão dar uma ideia do quê? De coisas que estão divergindo, que estão se afastando, que não estão em consenso, né? Elas têm ideias opostas, né? Pessoas divergiram. Então, os limites divergentes representam rochas que estão se afastando. Esse afastamento entre placas ele pode acontecer tanto entre duas crostas oceânicas como com duas crostas continentais. Então, quando você tem um afastamento entre duas placas formadas por crostas oceânicas, a gente tem a geração de dorsais. Quando a gente tem o afastamento de dois limites continentais, a gente tem a geração de rifts. E o que acontece quando essas placas se afastam? Quando elas se afastam, você tem o material ali, o magma que está ali embaixo da crosta, ele vai ascender, ele vai subir e vai preencher esse espaço que foi gerado. Então, como a gente vê aqui no desenho, aqui você tem o afastamento da crosta e o magma que estava embaixo, ele sobe e preenche esse espaço que foi gerado. Ao preencher esse espaço que foi gerado, ele vai se cristalizar e vai gerar crosta, porque ele preencheu o espaço de acomodação que foi liberado ali. Então, limites divergentes são limites onde é gerado crosta, nova crosta é gerada. E dentro dos limites divergentes, a gente tem um intenso vulcanismo, você tem a presença de terremotos, não são tão comuns e não tão intensos, mas você encontra terremotos. E você tem a formação de montanhas, porque esse magma que ele está preenchendo esse espaço, né, ele cristaliza e ele cristaliza de forma irregular, gerando ali uma cadeia de montanhas. Então, exemplos de locais onde a gente encontra essa divergência de placas, como eu falei para vocês, a gente pode ter a divergência entre duas crostas oceânicas, que é o que gera as dorsais oceânicas, que são cadeias de montanhas que são encontradas no meio dos oceanos. A principal, que a gente conhece, é a dorsal mesoatlântica, que ela encontra no meio do Oceano Atlântico. Quando o Brasil e a África eles estavam unidos, e aí você teve a separação, que vocês fizeram esse exercício né, durante a aula, vocês viram que houve essa separação, e você teve a geração do oceano entre essas duas crostas continentais. E você está divergindo até hoje, essas crostas continuam atualmente se separando. E conforme elas se separam, o magma preenche e vai gerando uma cadeia de montanhas. Essa cadeia de montanhas ela é muito grande. Eu não sei exatamente a média de altura, mas acho que você chega ali a 2.000, 3.000 quilômetros de altura dessa cadeia de montanhas. Só que a profundidade do Oceano Atlântico é muito grande. E então, na maioria do oceano, essas montanhas elas não chegam a passar o limite da lâmina d'água. Então, elas ficam submersas.
O único local onde essa cadeia de montanha ela foi tão grande, o extravasamento de magma foi tão intenso que ultrapassou o limite d'água, foi na Islândia, que aqui está destacado na imagem. Essa parte em cinza é a dorsal, né, essa cadeia de montanhas. E na Islândia você teve esse extravasamento, então você gerou uma ilha que é basicamente um vulcão, que é formado por esses picos que são oriundos da separação, da divergência entre duas crostas oceânicas. Beleza? Então isso é o que acontece quando a gente tem uma divergência entre duas crostas oceânicas. Então aqui é o GIF que o George tentou passar na aula e não estava dando certo, mas é exatamente isso que acontece. O magma ele vai preenchendo e vai gerando crosta e essa cadeia de montanhas associada a essa separação. Essa divergência ela pode acontecer também entre duas crostas continentais. Quando isso acontece entre duas crostas continentais, a gente gera um rift. Tinha uma imagem da crosta oceânica, eu acho que eu não vou ter aqui, mas se a gente pegar aquela imagem da aula, que mostra certinho a cadeia de montanhas e tudo mais, a gente vai ver que você tem os picos e você tem essa abertura associada com os movimentos de transformantes, que foi o exercício que vocês fizeram. E essa cadeia de montanhas ela é tão alta e ela é tão difícil de mapear, que eu não sei se vocês vão lembrar, né? Não é muito da época de vocês, mas se eu não me engano, em 2007 teve um acidente aéreo do Air France, que é um avião que saiu do Rio de Janeiro e ele tinha o destino final Paris. Os aviões que saem aqui do Sudeste, né, eles vão pela costa do Brasil, e aí quando chega ali próximo do Rio Grande do Norte, eles começam a atravessar o Atlântico para ir para a Europa. Esse avião ele caiu um pouco depois, poucas horas depois de sair, né, de estar próximo da costa brasileira, e ele caiu próximo da dorsal, ali um pouco para frente de Fernando de Noronha. E demorou-se mais de 2 anos para conseguir encontrar os destroços do avião, porque ele estava no meio dessa cordilheira submarina. Então é de difícil acesso, é muito difícil você conseguir encontrar alguma coisa ali. E isso também acho que a lógica pode ser usada também para a questão do Titanic. Se eu não me engano, foi 1911 ou 12, né, que foi o naufrágio. E você só conseguiu encontrar o Titanic na década de 80, acho que 1985, se eu não me engano. Então foram 70 anos, né, mais de 70 anos para conseguir encontrar, porque ele também estava próximo dessa dorsal, que é um terreno muito acidentado e de difícil acesso, né, para conseguir informações. Então, informações inúteis aí para vocês sobre a geologia. Então, um outro tipo de divergência de crosta ocorre quando duas crostas continentais se afastam. Nesse caso, a gente gera rifts. Rifts são esses falhamentos que são originados pela separação de duas crostas oceânicas, de duas crostas continentais, perdão. Então, nesse caso, você vai ter um afastamento, aí você vai ter falhas, né? Você vai ter esses blocos que eles vão caindo, e vai chegar um determinado momento que a crosta continental, porque ela não se rompe de uma vez, né? Não é um risco que ela só se afasta e o magma vem e preenche. Então, ela vai rompendo aos poucos, então você vai gerando esses degraus. Até que vai chegar um determinado momento que esses degraus não existem mais, e aí você rompe o último limite, e aí sim você extravasa o magma, e aí você começa a gerar uma crosta continental, uma crosta oceânica, perdão, entre essas duas crostas continentais. Foi isso que aconteceu quando o Brasil separou da África. Você foi separando aos poucos até que começou a geração de uma crosta oceânica. O exemplo mais famoso de divergência de crosta continental é o rift do chifre africano, que é aqui nessa parte da África, né, o rift africano. Então, a Península Arábica, está aqui representada, ela antigamente, não muito tempo atrás, ela estava junto aqui com essa parte da África, e essa parte aqui também estava junto com o chifre africano. Eram rochas que estavam juntas. E aí, quando a gente tem um rift, essa separação ela tende a se dar em três pernas, em três frentes. Então, nesse caso, a gente tem aqui o centro da separação, né, que é essa junção tríplice. Então, você começa a abrir de um lado,
aqui, onde hoje é o Mar Vermelho. Você abriu aqui no Golfo de Aden e aqui para baixo é essa terceira perna. O ponto é, normalmente essa terceira perna de abertura, ela é abortada, ela não abre por completo, assim como essas outras duas. E então essa é uma área que ela abre, mas não abre por completo. Então você tem esses elementos. Você não tem ainda a geração de crosta oceânica aqui nesse intervalo, só que é uma área de fraqueza. Futuramente, se esse rift abortado, né, que a gente fala, se esse braço abortado do rift, ele for submetido a esforços maiores, né, a talvez uma célula convectiva que se desenvolva ali naquela parte, pode ser que rompa essa parte do rift e aí você abra realmente um oceano ali. Mas no caso, ainda não aconteceu. Então, normalmente, quando você tem um rift, você tem duas partes que abrem e uma que abre, mas não abre por completo. No Brasil, foi a mesma coisa. Acho que está muito lento aqui para voltar. Mas se a gente observar aqui no mapa do Brasil, deixa eu voltar lá no slide sobre as placas, as 14 placas. Rapidinho, galera, desculpa aí meu notebook muito lento. Nossa, o mais difícil é que eu vou ter que voltar, vou ter que ir pra frente depois para voltar onde eu tava, né? Comecei a me arrepender um pouco de tentar voltar para mostrar para vocês. Vamos. Eu não lembrava que tava tão longe. Aqui. Aqui dá para ter uma ideia. Se a gente pega aqui na costa do Brasil, essa parte do Brasil estava junto com essa parte da África. Então, quando a gente começou a separação, começou o rifteamento, né, a geração do rift, você abriu essa parte, então essa parte se afastou, você abriu essa outra parte aqui, que também se afastou, e o terceiro braço de abertura, ele vem, né, para dentro do Brasil. Então a gente tem essa linha de fraqueza dentro do Brasil, que é chamado de lineamento transbrasiliano. Então é uma área mais suscetível à deformação e à abertura, que não se abriu por completo, mas que talvez futuramente, se o Brasil também sofrer algum tipo de movimentação ali do manto mais intensa, pode ser que o Brasil ele se parta em dois. Então esse rift que foi abortado na separação, ele pode ser reativado. E aí, futuramente, o Brasil ser dividido em dois, assim como a gente observa aqui no Rift da África. Você abriu aqui, e aqui ainda não. Mas futuramente pode ser que ele abra. Então agora vocês vão ter que ter paciência comigo para chegar até onde a gente estava na questão dos limites divergentes. Se eu apertar com mais velocidade, acho que a tendência é demorar ainda mais. Mas vamos tentar. Pulo o vídeo. Placas, chegamos nos limites. Demorou menos do que eu imaginei, pelo menos. Se você quiser fazer uma vaquinha e dar um notebook novo pro pad, não reclamarei. Mas então aqui prometo que é a última curiosidade inútil sobre divergência de placas. Nesse ponto aqui do Egito fica o canal de Suez. Se vocês lembrarem, acho que foi 2020 ou 21, teve um navio que encalhou aqui no canal de Suez. E isso dificultou completamente a logística da navegação das embarcações que vinham da Ásia, né, principalmente da China. Então, os navios que vinham da Ásia, eles vinham aqui, passavam aqui pelo Golfo de Aden, subiam aqui no Mar Vermelho, saíam no Canal de Suez e já estavam aqui na Europa. Então era muito mais fácil para fazer esse translado. Mas aí, como o navio encalhou aqui, os navios eles tinham que dar a volta aqui por baixo da África, no Cabo da Boa Esperança, e vir aqui para a Europa. Então ficava muito mais caro e muito mais demorado, né? Então, por isso que deu todo
aquele rebuliço na época, né? Porque ficava muito mais caro para as empresas. Então, você só consegue fazer esse transporte, né, por esse atalho, por causa desse rifteamento entre essas crostas continentais. Beleza? Então, esses são os limites divergentes, né? Placas que se afastam. Os limites convergentes, também o nome é sugestivo, são crostas que se aproximam, que convergem entre si. Então, é um movimento de colisão entre placas. A gente tem 4 exemplos, sendo que os 3 principais são quando você tem uma convergência de crosta oceânica com outra crosta oceânica. Você pode ter uma convergência de crosta oceânica com uma crosta continental, 2 crostas continentais. Esses são os 3 principais. O George mostrou em aula ainda um outro, que é o caso do Japão, que é uma crosta oceânica com um pedaço de crosta continental se chocando com outra crosta oceânica. Então é algo bem pontual, né, que acontece só no Japão, mas também tem esse exemplo. E quais são as características de limites convergentes? A principal característica é que nesse tipo de limite você tem a destruição de crosta. Porque quando você tem o choque, uma crosta ela vai para baixo, ela vai subductar. E o que vai determinar qual crosta vai subductar? Sempre a crosta mais densa. Se você tiver um choque entre uma crosta continental e uma crosta oceânica, como a gente tinha visto antes, a crosta oceânica é sempre mais densa, por causa dos elementos que compõem ela, porque são elementos mais ricos em ferro e magnésio. Então a crosta oceânica ela vai para baixo, ela vai subductar. E a crosta continental ela vai ficar para cima, ela vai enrugar, e você vai gerar aqui uma cadeia de montanhas, e essa crosta que vai para baixo, ela vai começar a se fundir, esse material ele vai acender, vai perfurar essa crosta continental e vai gerar vulcanismo aqui em cima, nessa cordilheira. Se você tem um choque entre 2 crostas oceânicas, a crosta oceânica mais velha ela vai ser mais densa. Então a crosta oceânica mais velha é a que vai para baixo, é a que vai subductar. Se você tem um choque entre 2 crostas continentais, a densidade é muito semelhante. Então você não vai ter uma subducção. Você vai ter um amalgamamento, que a gente fala, você vai ter uma massa ali gerada nesse choque, e aí você vai elevar, essas 2 crostas elas vão se chocar e se elevar juntamente. É o que acontece na cordilheira do Himalaia. E por que a gente tem a destruição de crosta? Porque principalmente quando você tem ali o choque de 2 crostas oceânicas ou uma crosta oceânica com a continental, essa crosta que vai para baixo, que está subductando, ela vai em direção ao manto, você vai aumentando ali a pressão e a temperatura, e essa crosta ela vai começar a se fundir. Então ela vai sendo destruída, ela vai passando do estado sólido para o estado líquido, ela vai virando magma. Então, nos limites convergentes, você tem a destruição de crosta. Nos limites convergentes, a gente encontra a presença de terremotos intensos, né? Foi até eu falei para vocês, o terremoto do Chile é o terremoto mais intenso que a gente conhece e que se tem registro. Né? E você tem vulcanismo muito intenso, e você tem a presença de é, você tem a destruição de crosta, vulcanismo e terremotos. Então você tem todas essas. E a geração de montanhas também, consequentemente. Beleza? Então essas são as características dos limites convergentes. E aqui passando rapidinho cada um desses exemplos que eu falei para vocês. Você pode ter o choque entre 2 crostas oceânicas, é o que acontece na Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do planeta Terra, chega a 11 quilômetros de profundidade, fica localizado aqui no próximo das Filipinas, né? E aqui na Fossa das Marianas. E aqui é um esquema, né, do que está acontecendo, né, nesse local. Você tem a placa do Pacífico que se chocou com a placa das Filipinas. A placa do, eu tô ao contrário, né? A placa do Pacífico ela vai para baixo porque ela é um pouco mais antiga, e conforme ela vai para baixo, ela vai dobrando aqui essa placa das Filipinas, e aí você gera essa ranhura, essa fossa, né, essa fenda, por causa desse atrito entre as 2 placas. Então, aqui que a gente chama de, na zona de subducção, né, no contato entre essas 2 placas, você gera essa fenda, essa fossa, e esse é o ponto mais baixo da crosta, o ponto mais baixo do planeta Terra, entre todas as crostas. E ele é ocasionado pelo choque entre 2 placas, pela subducção da placa do Pacífico pela placa das Filipinas. Até naquele exercício que vocês me entregaram na primeira aula para falar sobre as questões
da cultura pop na geologia, teve uma galera que falou daquele filme O Círculo de Fogo. São os Gaidis? Eu esqueci o nome dos monstros lá, mas eles saíam da Fossa das Marianas, né? Era o local lá que eles vinham para a Terra, para a superfície. Então eles saíam desse local de 11 mil quilômetros. Então isso é um choque entre duas crostas oceânicas. Quando a gente tem o choque entre uma crosta oceânica e uma crosta continental, o exemplo mais famoso é a Cordilheira dos Andes, que a gente observa aqui, a, a placa do Pacífico se chocando com a placa sul-americana. A placa do Pacífico vai para baixo, ela se funde, esse magma sobe e gera os vulcões que são encontrados aqui na costa tanto do Chile, como a gente tem aqui também nos países na Colômbia, aqui a gente tem também a presença da cordilheira, e na Argentina aqui mais para baixo. Então essa feição aqui da cordilheira é ocasionada pelo choque entre essas duas placas. E o último exemplo é um choque entre duas crostas continentais, que o exemplo mais famoso é o choque da Índia com a placa da Eurásia. E aí você tem a geração da Cordilheira do Himalaia, que é o ponto que abriga, né, o Monte Everest, com 8.800 e poucos quilômetros de altitude, que é o ponto mais alto do planeta Terra. Então, tanto o ponto mais baixo, que é a Fossa das Marianas, como o ponto mais alto, eles são ocasionados por movimentos convergentes de placas. Beleza? Então, esses são os elementos que a gente encontra em limites convergentes. O último tipo de limite é o limite transformante. No limite transformante, a gente não tem nem a geração, nem a destruição de crosta. A gente tem uma movimentação lateral entre essas placas. Então você não tem nem a destruição nem a geração. E qual é a principal característica dos limites transformantes? Por não ter nem geração nem destruição, você tem essa movimentação e você não vai ter então a geração de montanhas, como nos outros dois exemplos, mas você vai ter terremotos. E os terremotos das falhas transformantes, eles tendem a ser mais intensos do que os terremotos ocasionados nos outros dois tipos de falhas. Por mais que o terremoto mais intenso registrado até hoje está relacionado ao limite convergente, nos limites transformantes, a ideia é que você vai ter sismos mais frequentes e que a gente vai sofrer mais com eles. E o porquê disso? Aqui é só um exemplo, né, que é a falha transformante mais famosa, a falha de San Andreas. Ela fica aqui na Califórnia e ela pega toda essa região aqui dos Estados Unidos. E aqui é um pouco como a gente visualiza, né, essa falha. Você tem ali uma geração de morros e algo nesse sentido, mas não é uma cadeia de montanhas como nos dois outros tipos de limites. E com relação à questão dos terremotos, o que vai acontecer? Em limites convergentes de placas, você vai ter as placas subductando e conforme elas vão subductando, eu vou até voltar aqui para mostrar o exemplo, você vai acumulando energia nessa placa que está indo para baixo. Vai chegar um determinado momento que essa placa ela não vai suportar essa energia e ela vai liberar essa energia. Essa liberação de energia é o que vai acarretar o terremoto. Então aqui, usando de exemplo a Cordilheira dos Andes. A placa do Pacífico ela está indo para baixo, para baixo, para baixo, ela vai atritando, né? Enquanto ela vai para baixo, vai chegar um momento que ela vai liberar essa energia. Essa energia que é liberada, ela vai gerando ondas e essas ondas vão se movimentando até chegar na superfície. O ponto onde essa onda foi liberada ali em subsuperfície para baixo é chamado de hipocentro. H-I-P-O centro. Lá é o hipocentro. E essa energia que é dissipada, que é liberada, ela vai propagando até chegar na superfície. O primeiro local que a sua onda de terremoto chega na superfície é o epicentro, que para a gente é o termo mais comum, né? Quando a gente ouve falar de terremotos, o epicentro foi na cidade tal, que é o primeiro local na superfície onde você tem o registro da chegada dessa onda. Então, isso é o que acontece em limites convergentes.
Nos limites transformantes, qual é o ponto? O hipocentro ele está muito mais próximo da superfície, porque você não tem essa movimentação para baixo. Então você não tem muito espaço para essa onda se dissipar e perder força até chegar na superfície. Nos limites transformantes, o hipocentro ele vai estar muito mais próximo, como a gente consegue observar aqui, não está em escala, né, mas só para dar uma ideia, você tem um atrito ali entre as placas e vai chegar um determinado momento que você vai ter uma liberação de energia e essa energia ela vai percorrer muito menos espaço até chegar na superfície. Então ela não vai perder tanta força. Então a energia que ela sai do hipocentro é muito mais parecida com a que ela chega no epicentro. Então a tendência é que a gente tenha terremotos muito mais intensos em limites transformantes por causa disso. Beleza? Então eu acho que isso termina, né, a nossa ideia dos limites de placas. Então uma síntese, né, desses limites em limites divergentes, que são quando as placas se afastam. A gente tem a geração de montanhas, a gente tem a presença de terremotos, mas são menos intensos, e você tem a geração de crosta e de vulcanismo. Você tem vulcões, você tem terremotos menos intensos, você tem a geração de crosta e geração de montanhas, que é o que a gente consegue observar aqui nas dorsais, quando é uma divergência entre duas crostas oceânicas, o rift, quando é uma divergência entre duas crostas continentais. E aqui é uma imagem de talvez como a África fique no futuro. Em limites convergentes, a gente vai ter a destruição de crosta, você vai ter a geração de montanhas, a geração de terremotos e vulcanismo. Tudo isso associado em limites convergentes, quando duas placas se chocam. Isso pode acontecer naqueles quatro tipos, né? Três tipos principais que a gente viu. Então aqui mais um exemplo. E nos limites transformantes, você não tem nem a geração nem a destruição, você não tem a geração de montanhas, você não tem a presença de vulcanismo, perdão, mas você tem a presença de terremotos. Beleza? E aqui é só um exemplo de feições que não estão associadas a limites de placas. Não vou voltar porque vai demorar muito, mas se vocês observarem depois a posição do Havaí, o Havaí ele se localiza no meio da placa do Pacífico. E como vocês sabem, o Havaí tem muitos vulcões. Tem o Kilauea, se eu não me engano, né, que é o mais famoso, mas você tem vários vulcões e atividade vulcânica muito intensa no Havaí. Só que ele não está localizado perto de limites. Então, como que isso explica, né? Como esses vulcões acontecem lá? Isso é ocasionado por um fenômeno na geologia que a gente chama de ponto quente, que em espanhol é muito mais legal, que é o punto caliente. Em inglês é hotspot. O hotspot ele está relacionado com determinadas partes do manto da Terra. Também a gente não tem certeza do porquê, mas em determinadas partes do manto da Terra mais próximos do núcleo, a gente tem locais onde a temperatura é mais intensa do que o entorno. Então, como eu expliquei para vocês, quando você tem algo que tem uma temperatura mais alta, as moléculas se movimentam e essa substância tende a subir. Então, o que acontece? Esse magma que está ali próximo do núcleo, ele vai subindo pelo manto, gera uma pluma, que é essa acumulação, né, aqui de magma, até chegar na crosta, chegar aqui na litosfera. E o que vai acontecer? Então esse magma ele vai subindo, subindo, subindo. A imagem voltou. Ele vai subindo, subindo, subindo e vai chegar na crosta. Quando ele chegar na crosta, ele vai perfurar a crosta e vai gerar uma montanha, que é um vulcão. Só que o que acontece? A gente viu que a crosta não é fixa, ela está se movimentando. Só que o ponto quente é fixo. Então ele vem aqui e fura. Passado alguns milhões de anos, essa crosta andou para cá. E aí vem e fura mais outra vez. E aí ela andou mais um pouco, aí fura de novo. Então o fato do ponto do hotspot ser fixo e a crosta não, vai gerar essa feição. Você tem linhas de ilhas que são geradas no meio de placas e que têm idades diferentes, né? Então você mede essa ilha aqui é mais antiga e aqui essa ilha é mais recente. Isso quer dizer que o ponto quente está aqui, né? Que o hotspot está aqui e essa placa aqui ela foi caminhando nessa direção, que é o que está mostrado aqui, a direção da movimentação da placa.
Então, o Havaí é um exemplo, Fernando de Noronha é um outro exemplo, a ilha Tristão da Cunha, que também aqui é na costa do Brasil, no Oceano Atlântico, também é um exemplo de hotspot. Beleza? Então, aqui só mais uma das curiosidades. E, só para fechar essa ideia da tectônica de placas, como as placas se movimentam, e como a gente viu como isso acontece, né? A gente viu que os continentes já estiveram juntos antigamente. E agora eles estão separados. E como a gente viu também que esses movimentos são cíclicos, a ideia é que futuramente esses continentes se aproximem novamente. Isso foi observado porque a gente já registrou pelo menos a existência de 7 supercontinentes que existiram antigamente na história evolutiva da Terra. Então aqui eles estão listados para vocês, né? O Valbara, que foi o primeiro, Kenorland, Colúmbia, Rodinia, a Pangeia, né, que é o mais famoso, a Laurásia e o Gondwana, que foi o último, que foi essa separação dos continentes aqui do hemisfério sul. Então, atualmente eles estão mais separados, mas a tendência é que eles se aproximem de novo. Então, isso forma um ciclo. Então, a gente tem ciclo de geração e destruição de supercontinentes. Esse ciclo é chamado de ciclo de Wilson. E é isso que acontece, né? Aqui está ilustrado. Esse ciclo ele apresenta 6 estágios, onde você tem, primeiramente, continentes que estão juntos, né? Você tem supercontinentes, que eles vão se afastando, vão se separando. Vai chegar um determinado momento que essa separação ela estagna, então isso vai acontecer com o Brasil e a África, por exemplo. Atualmente, eles ainda estão se separando. Vai chegar um momento, ou na costa do Brasil ou na costa da África, você vai gerar uma zona de subducção. Então, essa crosta oceânica que foi gerada, ela vai começar a ir para baixo da crosta continental. Então, aquilo que antes estava afastando, conforme essa crosta vai subductando, você vai reaproximando esses continentes. Então vai chegar um determinado momento que o Brasil vai voltar a se aproximar com a África, até fechar novamente o Oceano Atlântico, você juntar esses continentes e aí você volta a ter a geração de um supercontinente. Isso para o Brasil e a África, mas com todos os outros lugares também. Então a tendência é que você tenha ciclos, você tem alternância de acumulação de continentes e separação. Beleza? Eu queria ter feito algo mais sucinto. Aqui é só que o George mostrou. Aqui é a Pangeia, como ela era no tempo dela, e você tinha um único oceano, que era o Pantalassa, que cobria todo o planeta. E aqui é uma ideia de como futuramente o planeta vai estar, aproximadamente 250 milhões de anos no futuro, onde os continentes vão voltar a se unir e a gente vai ter um novo supercontinente que já tem nome, o nome é Amásia, e então só reforça essa ideia que é tudo cíclico na geologia. Beleza? Então eu juro que eu queria ter feito algo mais sucinto, mas eu tenho problemas em ser sucinto. Tá dando aqui 1 hora e 13 minutos. Eu vou tentar upar esse vídeo no YouTube e aí eu passo para vocês, né, se vocês conseguirem ver antes da monitoria de sexta-feira, a gente tira dúvidas, mas também caso não dê tempo, vocês podem ver depois, aí vocês mandam as dúvidas que forem surgindo e a gente tenta discutir. Beleza? Aí na monitoria de sexta-feira eu deixo mais para a aula de rochas sedimentares, que eu vi também que suscitou algumas dúvidas, né? Então, se eu fosse tratar tanto da tectônica de placas como das rochas sedimentares, ia ficar confuso e eu não iria ter tempo. Beleza? Então, vou tentar mandar esse vídeo para vocês. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, que tenha ajudado. Mas caso não, a gente tenta explicar novamente de outra maneira. Não tem problemas. Não tem problema. Beleza, galera? Então é isso. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. E a gente se encontra aí na monitoria. Falou, abraços.